Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Francisco e hoje a gente vai assistir uma aula de Física 4, o módulo 6 do livro 4 da turma médio militar. Vamos lá? O tema é instrumentos ópticos. Existem dois tipos, a gente pode classificar como os dois tipos de instrumentos ópticos. Coloquei alguns exemplos aqui, Coloquei alguns exemplos. O de projeção, nós temos o projetor, esses que a gente usa em sala de aula mesmo, a máquina de tirar foto, máquina fotográfica. Temos também de observação o telescópio, o microscópio e a lupa. Então esses são os exemplos que nós vamos utilizar na aula de hoje. Vamos começar pelo projetor. O esquema aqui mostrado na tela indica o seguinte: isso aqui é um projetor visto de lado, tá? Com um corte para a gente conseguir ver o que tem dentro dele. Aqui no fundo, em verde, eu tenho um espelho côncavo. Logo na frente dele eu tenho uma lâmpada. Depois, logo mais na frente, um filme ou um slide. E em seguida, uma lente convergente. Como é que vai funcionar o projetor? Como é que ele consegue projetar essa imagem que está aqui no filme na tela? Vamos ver o esquema a seguir. Bom, temos aqui os seus componentes, um na frente do outro. O espelho côncavo, certo? A lâmpada, o filme e a lente convergente. Quando a gente acende a lâmpada, olha o que acontece. Essa lâmpada aqui, ela está exatamente no foco desse espelho côncavo. Então, quando a gente acende ela, os raios de luz provenientes aqui do foco, quando batem no espelho côncavo, eles vão ser refletidos paralelos ao eixo óptico. Esses raios vão passar pelo filme. Esse filme ele é translúcido, então ele vai ser iluminado. Esses raios de luz vão ser filtrados pelas cores da imagem que estão nesse filtro. E aqui vão passar por uma lente convergente. Esses raios de luz vão convergir num ponto focal, formando uma imagem na tela, invertida, real e maior. Aí vem aquela pergunta, Pô, mas quando a gente utiliza o projetor, a imagem não está invertida. É porque aqui no filme ela já é invertida. Então, quando passa por esse processo de passar pela lente, essa imagem é invertida novamente. Então, a gente vê a imagem da forma como a gente quer. Tá bom? Então, eu tenho uma lâmpada, ela acende. Essa lâmpada está no foco do espelho. Assim que ela acende, os raios provenientes do foco, quando batem no espelho côncavo, eles são refletidos de forma paralela, passam pelo filme, carregam a imagem que está aqui no filme, passam pela lente convergente, esses raios vão convergir no ponto focal, e essa imagem, a partir do momento do cruzamento desses raios refratados, surge aí a imagem que vai ser projetada na tela. Imagem real, invertida e maior. Vamos ver agora a câmera fotográfica, como é que funciona. Bom, nós temos aqui a nossa modelo, na frente da câmera. Aqui a câmera ela vai funcionar como uma câmera escura. Ela só tem uma passagem de luz, que é por esse espaço aqui, que a gente vai chamar de diafragma. É onde a luz vai passar. E na frente desse buraco, temos uma lente convergente. Aqui a gente tem uma lente convergente. Então vamos ver o que acontece quando a luz passa por essa lente. Essa luz ela vai passar pela lente convergente, vai cruzar e vai projetar essa imagem de forma invertida no fundo da câmera. No fundo eu tenho um filme ou um sensor. Hoje em dia é mais sensor, É difícil a gente achar hoje em dia câmera que utilize filme fotográfico. Mas antigamente você tinha um filme aqui sensível à luz que depois você revelava. Hoje em dia as câmeras utilizam um sensor de luz que vai transformar essa imagem em dados, em bits. E a gente pode ver essa imagem através de uma tela de computador ou de celular. Mas é dessa forma que a câmera fotográfica ela funciona. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora. Deixa eu apagar aqui. O exemplo da lupa. Agora a gente já está observando
A gente já está observando instrumentos de... Agora a gente já está estudando instrumentos de observação. A lupa é o mais simples deles, né? A gente utiliza para ampliar objetos que estão próximos, tá? É importante destacar isso. O objeto tem que estar próximo da lupa para ela funcionar da forma como a gente quer. Vamos ver o funcionamento dela. Bom, aqui está a nossa lente convergente. A lupa basicamente é uma lente convergente, né? E aí você coloca um objeto próximo a essa lente. Esse objeto ele tem que estar entre o foco e o centro óptico dessa lente. Não pode estar depois do foco, ele tem que estar entre o foco e o centro óptico. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a configuração dos raios que passam pela lente, olha só o que vai acontecer. A gente vai pegar um raio paralelo, que vai convergir no foco, e vamos pegar um raio que passe pelo centro óptico. Olha o que vai acontecer. O raio paralelo passou aqui pelo foco e o raio que passou pelo centro óptico ele não sofre desvio. Nessa região aqui, os raios refratados não se cruzam, ou seja, não vai formar uma imagem real. Porém, se a gente prolongar esses raios, a gente vê que eles se cruzam nesse ponto. Então a imagem formada vai ser uma imagem virtual. E reparem que ela é ampliada, olha só. Então, se eu observar a lupa nessa posição aqui, eu vou enxergar a imagem desse objeto de forma ampliada e direita, né? Ou seja, não está invertida, está em pé, certo? E essa imagem ela vai ser uma imagem virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios, direita e maior. Isso só acontece quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Perfeito? Vamos ver outro exemplo agora. Ah, importante, ó. Uma observação muito importante. Como a imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios refratados, isso significa que o nosso P' aqui da nossa equação de Gauss ou da equação aí de ampliação, ele vai ser menor do que zero, ele vai ser negativo, certo? O que é o P'? É a distância da imagem até a lente. Outro exemplo agora, microscópio. Bom, o microscópio ele serve para ver objetos muito pequenos que estão próximos. Ele é composto por basicamente duas lentes. A ocular, que é a lente que nós vamos observar, que nós vamos colocar os nossos olhinhos, né? E a objetiva, que está apontando aqui para o objeto observado. Beleza? A ocular ela vai ser maior, nesse caso, e a objetiva vai ser menor. A gente utiliza, né, o microscópio para ver estruturas muito pequenas, como células e até mesmo bactérias. Um microscópio óptico, ou seja, que utiliza lente, consegue observar, né, consegue fazer uma ampliação de até 2000 vezes. Existe um tipo de microscópio que é o microscópio eletrônico. Esse ele utiliza um outro sistema. E ele consegue chegar até 100 mil vezes de ampliação. E a ampliação dele é muito maior do que a do óptico. Vamos apagar aqui. Vamos ver como é que funciona o microscópio. Bom, repare bem, olha só. Eu tenho um objeto aqui pequenininho, em verde, tá vendo? Vou pegar um raio que vem paralelo. Esse raio vai convergir no foco da nossa lente objetiva. Essa aqui é a nossa lente objetiva. Vou pegar um raio que passe pelo centro óptico dessa lente. Ele não vai sofrer desvios. Não vai sofrer desvio. Olha onde que eles vão se cruzar, bem aqui. Aqui vai ser formada uma imagem real e invertida. Só que não vai ser essa imagem que a gente vai observar. Essa imagem vai servir como objeto para a nossa segunda lente, a nossa lente ocular. Como essa imagem é formada entre o foco da ocular e o centro óptico da ocular, a ocular vai funcionar como uma lupa, ampliando mais ainda essa imagem. Então, o que a gente tem como resultado é uma imagem virtual, invertida e ampliada.
É essa imagem aqui que a gente vai observar. Olha o nosso olhinho ali observando ela. Perfeito? Então isso é importante. A objetiva cria uma imagem real e essa imagem real serve como objeto para o ocular. E a ocular vai formar uma imagem virtual desse objeto ampliada. Perfeito? Uma coisa importante para a gente... Deixa eu apagar aqui primeiro. Para a gente saber o quanto que o nosso microscópio consegue ampliar. Através dessa expressão aqui, ó. A ampliação do microscópio basicamente é a ampliação da nossa objetiva vezes o valor de ampliação da ocular. Só multiplicar os dois valores. E a gente consegue achar a ampliação do nosso microscópio. Vamos ver agora o telescópio. Tá aí o nosso telescópio. Bom, o telescópio ele tem dois tipos, na verdade. Um é o refrator e o outro é o refletor. Esse exemplo que a gente tem aqui é do refrator, que utiliza duas lentes. Uma objetiva, apontando, né, para o objeto que a gente está querendo observar, e a outra ocular, que é onde a gente coloca o nosso olho, é onde a gente observa. Certo? Esse telescópio refrator, ele também pode ser chamado de luneta astronômica. Tá? Como é que funciona o telescópio refrator? Repare no nome, ó, refrator. É esse que utiliza duas lentes. Vamos apagar aqui. Tá aí o esquema, ó. Bom, aqui eu tenho a lente objetiva. Ela é maior do que a nossa lente ocular. Certo? O objeto está no infinito, ou seja, ele está numa distância muito grande. Então, os raios provenientes desse objeto, eles são praticamente paralelos. Vamos pegar esse raio aqui, que vai convergir bem nesse ponto aqui. Ó. Vamos pegar o outro raio, que vai passar pelo centro óptico, ou seja, ele não vai ser desviado. Quando eles se cruzam, forma uma imagem. Aqui, tá vendo? Que eu chamei de I'. Essa imagem é uma imagem real. Só que ela se forma exatamente entre o foco da ocular e o centro óptico da ocular. A ocular agora vai funcionar como uma lupa, ampliando essa imagem mais ainda, formando uma imagem virtual e invertida, certo? Então, a objetiva traz essa imagem para próxima da ocular e essa imagem serve como objeto para a ocular. A ocular vai ampliar essa imagem mais ainda. É assim que funciona o telescópio. Refrator. Observação importante. Para eu achar a ampliação do meu telescópio, basta eu tirar a razão entre o foco da objetiva pelo foco da ocular. Lembrando que o foco da ocular é sempre menor do que o foco da objetiva. Né? A lente ocular no telescópio ela é menor do que a lente objetiva. Beleza? Telescópio refletor. Vamos ver como é que funciona. Olha o esquema. No telescópio refletor, a gente vai utilizar um espelho côncavo. Esse telescópio ele é muito utilizado por astrônomos, né? A imagem, olha só, vem de um objeto que está lá no infinito. O objeto está aqui, ó. Está lá no infinito, bem distante. Ou seja, como ele está muito distante, esses raios vêm praticamente paralelos. Quando os raios paralelos batem no espelho côncavo, vou chamar esse espelho aqui de espelho côncavo, EC de espelho côncavo, esses raios vão convergir no foco. E próximo ao foco eu tenho um espelho aqui, ó, a 45 graus, que vai servir para desviar essa imagem. Então, a imagem que está vindo lá do infinito, ela é convergida aqui, né, nesse ponto focal, ela passa a ser projetada aqui, nesse ponto focal, e exatamente próximo a esse ponto focal, onde a imagem está sendo projetada, tenho aqui um espelho a 45 graus que vai fazer um desvio dessa imagem para uma lente ocular, né? Uma lente ocular, onde a gente vai conseguir fazer uma ampliação dessa imagem. Ela vai servir aqui como uma lupa também. Então a imagem vem,
os raios paralelos, porque essa imagem está bastante distante, batem no espelho, o espelho converte esses raios, converge, né, esses raios fazendo a projeção dessa imagem, e aqui eu tenho um espelho que vai servir apenas para fazer esse desvio da imagem para cá, para o canto. Por que que isso é importante? Porque senão, para ver essa imagem que está sendo projetada aqui, a gente teria que colocar o nosso olho aqui, ó, certo? Só que aqui a gente estaria tampando a luz, não é? Imagina, a gente vai ficar de frente para o telescópio e a gente vai tampar a luz. Então é importante que essa luz, né, esses raios de luz, sejam desviados aqui para a lateral, para a gente conseguir observar essa imagem. Esse é o telescópio refletor. Utiliza espelho côncavo, beleza? E uma lente aqui, que é a nossa ocular, que serve para ampliar essa imagem que ele consegue captar lá do infinito. Então tá aí, ó, espelho côncavo, lente ocular. Bom, um telescópio refletor muito famoso é o Hubble. Hubble, ele é um telescópio imenso que foi colocado em órbita da Terra. Ele é um telescópio refletor, ele tem um espelho aqui dentro. Ó. Quase que dá para ver, ó. Se vocês observarem lá no fundo tem um espelho. Ele fica aqui, ó, bem no fundo. Certo? E ele foi utilizado para tirar fotos do espaço profundo. Ele conseguiu tirar fotos incríveis do espaço. Se vocês entrarem no Google agora e colocarem Hubble, vocês vão ver as fotos que ele já conseguiu tirar. Tá? Para vocês, alguns exemplos de instrumentos ópticos que eu tenho aqui. Esse aqui é o microscópio. Aqui em cima é a ocular, é onde a gente observa. E é onde fica a maior lente. Aqui, ó. Aqui está a lente, olha o tamanho dela. Já aqui ficam as objetivas. E aqui eu tenho um mecanismo para poder trocar essas objetivas. Quanto menor o tamanho delas, maior vai ser o poder de ampliação. Essa aqui, por exemplo, é a menor delas, que tem a cor azul. Vamos desatarrachar aqui para você. Olha o tamaninho dela, ó. É pequenininho, tá vendo? Ela é pequenininha. E aí, conforme eu vou trocando essas lentes, eu vou tendo ampliações diferentes. Quanto maior a diferença entre o tamanho da ocular com a objetiva, maior vai ser o poder de ampliação. E aqui a gente coloca a lâmina, né? A gente prende a lâmina aqui com material orgânico, né? Geralmente algum material orgânico, para observar. Aqui do lado a gente tem um binóculo. O binóculo, ele é basicamente formado por duas lunetas, né? Uma para cada olho. Então aqui eu tenho uma luneta, aqui eu tenho outra. Aqui no meio eu tenho apenas um prisma para desviar essa luz, para que a ocular possa se ajustar melhor aos olhos. Então aqui eu tenho a objetiva maior, né? Lá na luneta, no binóculo, é o contrário. A objetiva é maior e a ocular, onde a gente observa, é menor. Esse aqui já é o telescópio. Nesse caso aqui eu tenho um telescópio refletor, ou newtoniano. Ele utiliza um espelho. Esse aqui especificamente, ele é um pouco mais complexo. É chamado de Cassegrain. Mas vocês podem reparar que lá no fundo ele tem um espelho. Esse espelho é côncavo. Olha como é que a minha imagem fica invertida no espelho lá do fundo, tá vendo? Ó? Ela está invertida. Por quê? Porque é um espelho côncavo. Aqui na frente eu tenho um espelho, um outro espelho, também côncavo. Nesse caso aqui, ele tem dois espelhos côncavos porque ele tem um sistema um pouco mais complexo, tá? Mas se fosse um mais simples, aqui seria um espelho plano a 45 graus que desviaria para uma lente que ficaria aqui. No caso do meu, a lente fica aqui atrás, tá? Mas enfim, é apenas um outro tipo de telescópio, que é o que eu tenho aqui para mostrar, tá? A lente está guardada, a ocular, mas ela é posta aqui. Ela fica... Peraí. Ela fica posta exatamente aqui. Aqui a gente encaixa a ocular e é onde a gente observa. E essa parte aqui é para a gente fazer a montagem dele. Ele fica preso num tripé e aqui eu tenho algumas angulações para eu conseguir apontar aí para os corpos celestes e conseguir observar a Lua,
os planetas e tudo mais. Mas basicamente ele é um tubo. Lá no fundo tem um espelho côncavo, aonde ele vai receber a luz do objeto que vem do infinito, e essa luz vai sofrer um jogo de reflexões. O mais comum, a lente ocular fica aqui, né? No meu caso, ela fica aqui atrás, tá bom? Então, só alguns exemplos de instrumentos ópticos que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Agora vamos ver defeitos da visão. Bom, o olho humano, ele não deixa de ser um instrumento óptico, né? Um instrumento óptico biológico. Ele funciona muito parecido com uma câmera fotográfica. Vamos dar uma olhada aqui no esquema do nosso olho. Aqui, ó, vamos começar pela íris. A íris é a parte colorida do olho, né? De alguns são azuis, outras são verdes, outras são castanhos, pretos, né? Mas ali no meio, a gente tem, né, aquela bolinha preta, que na verdade não é pintada de preto. Aquilo ali é um buraquinho. A nossa pupila é por onde a luz entra no nosso olho. Então, na verdade, a gente vê preto, mas é um buraco, tá? É um buraco por onde a luz entra. Quando a luz entra no nosso olho, encontra aqui uma estrutura chamada cristalino. O cristalino funciona como uma lente que vai fazer o ajuste focal do olho. Esse ajuste, né, ele é feito, o cristalino ele é movimentado pelos músculos ciliares, certo? E essa imagem, após passar pelo cristalino, que funciona como uma lente convergente, vai ser formada aqui na retina, que é o fundo do olho. Na retina existem células sensíveis à luz que vão ser estimuladas e vão estimular o nervo óptico, que vai enviar essa informação para o cérebro. E aí a gente vai conseguir interpretar a imagem que está chegando no olho. Então nós temos pupila, que é a entrada de luz do olho, íris, que é a parte colorida em volta da pupila, né? Cristalino, que está lá dentro, que funciona, né, como uma lente convergente. Ele é controlado pelos músculos ciliares. Você consegue controlar. Quando você foca para longe, né, e depois observa algum objeto próximo, você está movendo esses músculos ciliares, fazendo uma movimentação do cristalino. Dessa forma você consegue fazer um ajuste focal da imagem. E no fundo ali você tem a retina com as células sensíveis à luz. Agora, os nossos olhos não são perfeitos, né? Existem algumas imperfeições que geram alguns defeitos na visão. Vamos ver alguns deles. A miopia é bastante famosa, né? É a dificuldade de enxergar de longe. O míope ele até enxerga bem de perto, mas de longe ele sente dificuldade. Por quê? Vamos dar uma olhada no esquema. O que acontece? O objeto, né, que está a uma certa distância, a luz que vem dele vem paralela, passa pelo cristalino e esses raios de luz eles vão ser convergidos num ponto que está afastado da retina, tá vendo? Esse ponto tinha que estar aqui, ó, bem na retina, para você conseguir ver uma imagem nítida. Mas na verdade, ele acaba se formando na frente da retina, entre a retina e o cristalino. Está ali no meio, né? Então uma forma da gente gravar é pensar que quando a gente tem miopia, é porque esse ponto é formado no meio, meio, tá vendo? No meio entre a retina e o cristalino. Para corrigir esse defeito, a gente tem que colocar aqui uma lente divergente. Olha o símbolo da lente divergente, sinalzinho para dentro. Para quê? Para fazer esses raios de luz aqui divergirem mais, se afastarem mais, tornando assim o encontro deles mais próximo da retina, dessa região que a gente consegue captar a luz. Perfeito? Então, para miopia, correção com lentes divergentes. Agora vamos ver um outro defeito comum também. Deixa eu só apagar aqui. Que é a hipermetropia. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Você até enxerga bem de longe, mas de perto, quem tem hipermetropia tem dificuldade. Por quê? Ela é o contrário da miopia. O ponto onde a imagem vai ser formada acontece atrás do olho.
Então, o que a gente tem que fazer para corrigir esse defeito? A gente tem que colocar uma lente convergente. Para quê? Para fazer esses raios de luz convergirem mais, ou seja, se encontrarem mais próximos da retina. Certo? Então a hipermetropia é o contrário da miopia. É a dificuldade de enxergar de perto e precisa de lente convergente para convergir os raios e fazer esse ponto se aproximar da retina. Perfeito? Existem também outros dois tipos de defeitos da visão. Um é o astigmatismo, tá? Que ele acontece por conta de uma imperfeição na córnea. A córnea, ela é essa parte mais esférica da frente do olho, tá certo? Ela fica aqui na frente do olho, e aí você tem uma imperfeição aqui, né? Ela não é tão esférica como deveria ser. Isso cria um embaçamento da visão. E aí você precisa utilizar lentes cilíndricas, tá? Para corrigir o astigmatismo. E o outro também muito comum é a vista cansada, né? A vista cansada acontece por conta da perda de elasticidade aqui dos músculos ciliares. E aí a gente não consegue controlar muito bem o cristalino. Isso acontece com a idade, né? Quando a idade vai chegando, os nossos músculos eles começam a trabalhar de forma mais precária e os músculos ciliares do olho também sofrem com isso. Beleza? Então a gente também tem o astigmatismo e a vista cansada. Presbiopia é o nome. Beleza, gente? Vamos agora fazer uns exercícios de fixação? Vamos fazer aqui um exemplo que está na apostila, página 185, exercícios de fixação. Diz o seguinte: um estudante construiu uma caixa retangular provida de uma lente biconvexa de distância focal igual a 50 mm e pretende usá-la como máquina fotográfica. A distância entre a lente e a parte posterior da caixa, ou seja, a distância aonde a imagem será projetada, né, será registrada a imagem pelo filme e é de 150 mm. Então vamos sublinhar aqui, né, essas informações. A que distância à frente da lente, acraseado aqui, né, deve-se localizar um objeto para que sua foto fique perfeitamente focalizada. Bom, temos uma distância focal igual de 50 milímetros. Beleza. Essa distância aqui, vamos fazer o desenho da câmera fotográfica. Olha só. Eu tenho uma caixa. Certo? E aqui na frente eu vou ter a minha lente biconvexa, convergente. Essa região aqui é a região onde a imagem tem que ficar focalizada, formada, né? Onde a imagem será formada. É o fundo aqui, né? Vou pintar de outra cor. Certo? Então, essa distância aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor. Essa distância aqui é a distância da imagem até a lente, que a gente chama de pelinha. O objeto, vou fazer aqui uma seta para indicar o objeto. O objeto vai estar aqui, ó, na posição perfeita para a imagem ficar focalizada. Essa distância a gente chama de P, é a distância do objeto até a lente. Então a gente pode usar a relação de Gauss, né? A equação de Gauss, que diz o seguinte: 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até a lente, que a gente chama de pelinha. Nós temos o valor do foco, nós temos o valor de pelinha, que é 150. Está tudo em milímetros, vamos manter assim. Então, é só substituir os valores. 1 sobre 50 é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até a lente, que é o que a gente quer achar,
mais 1 sobre P', que vale 150. Vamos fazer essa soma aqui, ó, rapidamente. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 1 sobre 50 é igual a 150 mais P sobre 150P. Correto? Vamos multiplicar cruzado. Eu vou ter 150P igual, 50 vai vir multiplicando aqui, fazendo distributiva. 50 vezes 150 vai dar 7.500. Isso, 50 vezes P mais 50P. Agora eu vou pegar esse 50P aqui, ó, e vou jogar ele para o outro lado. Ele está somando, vou jogar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 150, vou botar aqui em cima, ó. 150. Deixa eu fazer uma região que dê espaço. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Vou fazer aqui, ó. Vai ficar 150 menos 50. 150. Vai ficar, ó, 150 P menos 50P igual a 7.500. 150P menos 50P dá 100P igual 7.500. Vou passar o 100 para o outro lado, dividindo. Então, P vai ser igual a 7.500 dividido por 100. Posso cancelar aqui, ó. Isso vai ser igual a 75. Qual a unidade de medida que a gente está usando? Milímetros. Perfeito? Então, essa distância aqui, ó, a distância P vai ser de 75 milímetros. Essa distância, a distância P, será de 75 milímetros, para que a imagem fique no foco certinho. Beleza?